pai que paga pontualmente a pensão alimentícia pode ser executado por mensalidades escolares? Imaginem a seguinte situação: um pai arca mensalmente com a sua obrigação alimentar de forma correta, mas ele está sendo executado pelo pagamento das mensalidades escolares de seu filho. Essas mensalidades estão sendo executadas além do valor estipulado em pensão. É possível? Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e quero conversar com vocês acerca deste tema, visto que é um tema extremamente controvertido entre os tribunais. A pensão alimentícia, ela é fixada pelo binômio possibilidade-necessidade, o que significa que o seu valor tem que atender à necessidade de quem os recebe, que é o credor alimentar, com a possibilidade de quem paga, que aqui é o devedor alimentar. Na prática, nós sabemos que dificilmente as verbas alimentares, elas conseguem cobrir todos os gastos necessários, visto que esta verba, ela tem que atender gastos com alimentação, vestuário, remédios, habitação, escola, lazer, dentre outros. São os chamados alimentos naturais. O que é muito importante informar é que os filhos, eles devem seguir os padrões financeiros dos seus pais. Então, se o pai, e aqui no caso também a mãe tem obrigação alimentar, evidentemente, tiver boas condições financeiras, e aqui nós estamos falando no requisito possibilidade, ele tem que arcar com um valor elevado. E aqui não importa o requisito necessidade. Nós não podemos aceitar a alegação de pai rico, filho pobre. Esses são os alimentos civis. São as duas espécies de alimentos. Mas questões afetas aos alimentos, ou seja, a sua revisão, a sua exoneração, a sua oferta, devem sempre ser analisadas caso a caso, visto que a lei, ela não arbitra um determinado valor para isso. Muita gente costuma afirmar que a lei fixa um patamar de 30% dos rendimentos do devedor alimentar. Isso não é verdade. A lei, ela não estabelece um patamar máximo que deve ser concedido a títulos de alimentos. As disposições legais, elas podem ser encontradas tanto no Código Civil quanto na Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478 de 68. Voltando à pergunta inicial, o pai pode ser executado por atraso em mensalidade escolar, mesmo estando em dia com o pagamento da sua pensão alimentícia? Já adianto que aqui no estado de São Paulo, essa resposta é positiva, tendo em vista que a responsabilidade é solidária entre os pais. E temos visto alguns julgados que, apesar do pai estar em dia com as suas pensões, ele tem sido executado por mensalidades escolares em atraso. Mas esse não foi o entendimento da Terceira Vara Civil de Toledo, lá do estado do Paraná. Na ação, o pai da criança argumentou que não contratou os serviços da escola e que sua filha está sob a guarda e administração da mãe, sendo esta a única legítima para figurar no polo passivo da demanda. O pedido do pai era de que fosse excluído do polo passivo de uma execução movida contra ele após a sua ex-mulher matricular unilateralmente a filha em uma escola particular e deixar as mensalidades em aberto. O magistrado acolheu o pedido, explicando que a obrigação do genitor de fornecer educação à filha menor já se encontra sanado com a prestação da pensão alimentícia mensal, não sendo viável exigir a complementação de valores de uma dívida com a qual não concordou. E alertou, abre aspas, caso a genitora realmente pretendesse dividir as despesas escolares com o seu ex-cônjuge, vislumbro que deveria promover a ação para revisar o valor dos alimentos, ou até propor ação para obrigar o pai a assinar o contrato. Código Civil, artigo 1631, parágrafo único. Portanto, as possibilidades financeiras de contribuição do genitor já estavam fixadas na pensão. O pai foi excluído do processo, foi reconhecida a sua ilegitimidade passiva. Essa é uma decisão muito importante, que ela pode ser usada principalmente por nós, advogados,
aqui do estado de São Paulo, visto que os juízes aqui do nosso estado entendem de maneira diversa. Os pais são obrigados a arcarem com a mensalidade, apesar desse valor já estar incluído na verba alimentar. Como eu falei, vários estados entendem de maneira diversa. Então, esse julgado, ele é um precedente importantíssimo para os advogados que militam na área de família. Para quem tiver interesse em conferir, basta acessar os autos 0008068-58.2021.